E aí, futuro servidor, como é que você tá? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as etapas no concurso público? Quais são as etapas pelas quais você pode passar? E aí eu tô falando pode, para você não se desesperar. Aqui eu vou mostrar todas as possíveis etapas de um concurso público. Não significa que o seu, para o qual você está se preparando ou gostaria de se preparar, tenha todas essas etapas. Quem vai te dizer isso? O edital. Tanto que, no nosso próximo encontro, a gente vai navegar em um edital. Na verdade, nos dois próximos encontros. Eu vou navegar em um edital da área policial e também vou navegar em um edital da área administrativa. Eu não quero que ninguém aqui fique desamparado. Ah, Douglas, mas eu não sei, eu não gosto muito de ler o edital. Tá aí o seu primeiro erro. Por quê? Porque é lá no edital que você vai encontrar um monte de coisas. Mas vamos reservar esse papo para o próximo encontro. O que a gente vai falar aqui são as possíveis etapas com as quais você pode se deparar prestando um concurso público. Tá? Existem algumas etapas que são exclusivas de alguns concursos específicos. E aí a gente vai falar quais são, na verdade, e dar alguns exemplos aqui para você conseguir entender. Na maior parte deles, você vai se deparar com 2 ou 3 etapas que são muito parecidas ali em provas objetivas, discursivas e também, se for o caso, uma análise de títulos, aí a prova de títulos. Tudo bem? Então, acompanha comigo aí. O primeiro deles é a prova objetiva. Ah, sim! Inclusive, você está no lugar certo, porque você pode treinar questões objetivas na plataforma na qual você se encontra neste momento. Sim, a prova vai ser de questões. Boa parte delas, se não 100% das provas em concurso público, possuem questões objetivas antes de outra etapa que pode acontecer, que é a prova discursiva. Algumas provas não têm a segunda etapa, que é a prova discursiva. Mas vamos definir, o que é prova objetiva? Ué, prova objetiva são aquelas questões que você vai ter que matar dentro da sua prova e que tratam a respeito de algum assunto específico. Aqui eu trouxe aquela que mais aparece aí nos concursos. Língua portuguesa. Aham, sim! Questões objetivas, por vezes elas são de 5 alternativas, por vezes elas são de 4 alternativas, questões de múltipla escolha. E às vezes elas são itens de julgamento de certo e errado, verdadeiro ou falso. Podem aparecer das duas formas aí para você. Mas a prova objetiva é uma das etapas do seu concurso, ou pode ser uma dessas etapas. A segunda, que pode acontecer inclusive no mesmo dia da primeira, da prova objetiva, é a prova discursiva. A prova discursiva é a redação, a famosa redação. Vou até anotar isso aqui para ninguém ficar assustado. Falei, o que é prova discursiva, Douglas? A redação, tá? Popularmente conhecida como redação. E por que eles às vezes chamam de prova discursiva e a nomenclatura correta realmente é chamar de prova discursiva? É porque você vai discursar a respeito de algum assunto específico. E aí ele pode te dar um tema geral para você fazer lá um texto dissertativo, argumentativo, ou então ele pode te dar um tema de conhecimentos específicos para você tratar a respeito. Então, às vezes você vai falar sobre a discriminação racial, às vezes você vai tratar sobre a embriaguez ao volante, por vezes você vai tratar sobre a desigualdade econômica no país, por vezes você vai tratar sobre a matriz SWOT dentro do planejamento estratégico. Por vezes você vai tratar sobre regras específicas de licitações e contratos em órgãos de controle. Depende. Tudo depende do edital. No edital você vai saber se sua prova discursiva vai versar sobre conhecimentos gerais ou se ela vai versar sobre conhecimentos específicos que serão cobrados de você. Quando o examinador trata a respeito de conhecimentos gerais, ele pode te cobrar N assuntos diferentes. Eu não quero me aprofundar muito aqui, eu só estou tentando mostrar para você que você vai passar por uma etapa de prova objetiva, por uma outra etapa que pode ser a prova discursiva e ela inclusive pode acontecer no mesmo dia que a prova objetiva, e você também pode passar, por exemplo, por uma prova oral. Como assim, Douglas, uma prova oral? Eles chamam de arguição. É o momento em que você vai ficar frente a uma banca examinadora para tratar a respeito de determinados assuntos oralmente, sustentações orais que você vai ter que fazer frente a pessoas que vão estar te avaliando. Essa aqui é uma foto de uma sustentação oral, se não me engano, de um tribunal regional de trabalho. Prova oral não está em todos os concursos, já aviso logo, tá?
Se tivesse, a gente ia se desesperar. Não está. Tá? O fato é que a prova oral ela está, na maior parte, nos concursos de carreiras jurídicas. E aí, quando você fala de carreiras jurídicas, você está falando de juiz, você está falando de defensor, você está falando de promotor, você está falando de delegado. Então, normalmente essas 4 carreiras são as que mais acontecem com provas orais aí, para você fazer uma sustentação oral a respeito de um determinado assunto que vai ser perguntado pela banca examinadora ali. São pessoas que vão estar te avaliando. Obviamente, se você viu na foto ali, tem pessoas lá atrás, sim, acompanhando, são os outros concorrentes. Você vai estar sendo avaliado frente a essas pessoas. Existem treinos específicos para essas provas e tal. Mas se você está começando agora no mundo dos concursos, vai fazer um concurso aí para cargo de nível médio, esquece isso aqui. Eu só estou mostrando que existe essa possibilidade. Caso você queira alçar voos mais altos, futuramente, estou fazendo direito, Douglas, mas vou fazer agora um concurso escada, vou ser técnico de tribunal, e aí depois eu quero virar juiz. Pô, massa, magistratura na veia. Ótimo. Você vai ter uma prova oral para fazer lá na frente. Saiba que ela existe, tá? Existe a prova de títulos. A prova de títulos, ela vai validar os seus títulos e ela vai te dar uma pontuação por eles, tá? Normalmente não, sempre será uma prova classificatória, tá? Não eliminatória. O fato de você não ter uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado não vai te eliminar do concurso, mas sim te classificar melhor dada a pontuação que pode vir a aparecer, tá? Não são todos os concursos que têm provas de títulos. Os concursos de nível médio não têm prova de títulos. Por quê? Porque a exigência é o nível médio. Concursos de nível superior são aqueles concursos que têm prova de títulos. E aí você será bonificado por ter, por exemplo, um doutorado na área específica para a qual você está prestando lá. Se você tiver um mestrado, você tem 1,5 ponto. E aí tudo, obviamente, vai depender do edital, tá bom? E aí também a pós-graduação, aquela de 360 horas lá, a pós-graduação lato sensu. Aqui, os 2 conhecimentos estrito sensu, doutorado e o mestrado, e aqui o conhecimento lato sensu, que é a pós-graduação, tá bom? E aí cada um tem uma pontuação. Existem alguns que até aceitam mais de uma pós-graduação, por exemplo, mais de um mestrado. Eu não sei porque que alguém teria mais de um mestrado ou mais de um doutorado, tá? Eu, tendo feito mestrado, quero ficar longe de outro mestrado. Se eu for fazer, tem que fazer o doutorado, que é uma graduação maior, tá? Mas existe, então, a prova de títulos, pode te diferenciar. Mas, cara, na boa, Douglas, pô, eu que tenho nível superior, não tenho... Cara, não se preocupa com a prova de títulos. Ela, de fato, tem um peso muito pequeno frente às outras etapas, principalmente a prova objetiva e a prova discursiva. A prova discursiva cada vez mais tem aumentado o seu peso relativo em relação a outras etapas, tá? Então, não negligencie de forma alguma a sua prova discursiva, essa etapa do seu concurso. Por vezes, e aí eu vou te dar o exemplo de novo, Senado. Prova do Senado Federal, 2022, o concurso aí. Lá no edital existe a pontuação da prova discursiva. A prova objetiva vai valer 100 pontos. A prova discursiva vai valer 80 pontos. 80% do valor de uma prova objetiva, ou seja, cada vez maior o peso de uma prova discursiva aí, tá? Legal. Teste de aptidão física. Esse teste de aptidão física, o famoso TAF. O TAF é teste de aptidão física, teste físico, enfim, tem nomenclaturas diferentes, mas no fim é o TAF. Teste de aptidão física para saber se você está apto fisicamente a exercer aquela atividade. Normalmente em concursos de área policial, tá? Você não vai ter um teste de aptidão física, e essa é uma das dúvidas que muita gente acaba tendo. Douglas, eu quero fazer o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Falo, pô, legal, bacana. Você está escolhendo um concurso de qual área? Não, se é da Polícia Federal, é a área policial. Não. O cargo é agente administrativo da Polícia Federal. A área é administrativa, apesar de estar dentro do órgão chamado Polícia Federal. Então você vai desempenhar atividades administrativas, você vai cuidar de arquivo, você vai cuidar de material, você vai cuidar do patrimônio, você vai cuidar de licitações e contratos, você vai cuidar de administração, de planejamento, orçamento. É disso que você vai cuidar, de gestão de pessoas. O agente administrativo faz isso, você dá apoio às atividades finalísticas. Significa então que
Eu preciso fazer, se eu estou entrando na Polícia Federal e os agentes de Polícia Federal, os peritos de Polícia Federal, a galera que entra lá precisa fazer o teste de aptidão física, eu como agente administrativo também vou precisar fazer. Não vai. Não vai. Por quê? Por quê? O teste de aptidão física é para saber se você está apto fisicamente a executar as atividades inerentes àquele cargo que vão exigir de você uma aptidão física superior. O agente administrativo não vai precisar correr atrás de bandido, não vai precisar pular muro, não vai precisar fazer um monte de coisas. Por isso, o teste de aptidão física ele será dispensado para o agente administrativo da Polícia Federal. Entenda que cada teste desse tem uma funcionalidade. O que você está tentando fazer com o concurso público? Essa é uma das coisas que você tem que colocar na sua cabeça de pronto. O concurso público tenta selecionar as melhores pessoas para aquelas atividades que estão sendo ofertadas. Então não adianta nada eu selecionar uma pessoa que não consiga fisicamente desempenhar as funções para a qual ela será contratada. Por isso, o teste de aptidão física é mais uma forma de selecionar as pessoas. A seleção, o recrutamento é trazer todo mundo. A seleção é filtrar essa galera para saírem só os melhores para aquela. Não significa que você seja uma pessoa ruim, mas para aquela atividade especificamente você não estará apto a fazer, tá bom? Então, teste de aptidão física para alguns concursos, principalmente os concursos da área policial, tá bom? Exame médico, o exame médico também em concursos de área policial não significa que você será examinado pelo médico, você terá que fazer vários exames solicitados lá no seu edital, é uma das etapas de concurso também. O outro, o exame psicotécnico, mais voltado para a área policial também. Não significa que exclusivamente para a área policial, existem alguns concursos de outras áreas que solicitam o teste psicotécnico ou exame psicotécnico, tá? O exame psicotécnico vai saber se você está psicologicamente apto a desempenhar aquelas atividades. E aí eu não estou falando só de psicologicamente bom ou não, mas as suas características psicológicas. Você tem agressividade suficiente? Você tem nível de prontidão suficiente? Você tem nível de atenção suficiente para executar determinadas atividades? Eu sempre trago o exemplo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que tinha lá uma etapa de exame psicotécnico bem grande, inclusive. E era muito legal de você ver qual era o gabarito que eles gostariam para aquelas pessoas. Eles colocam lá vários critérios. Dentre esses critérios, você tem que ter, de acordo com a média das pessoas no mundo, você tem que ter uma atenção superior, alta. Você tem que ter um nível de agressividade de médio para alto, por exemplo. Poxa, você vai ser policial civil no estado do Rio de Janeiro, se você não tiver um nível de agressividade um pouco mais alto do que a média nacional, muito possivelmente você vai ter dificuldades para executar aquela atividade no estado do Rio de Janeiro. Você precisa ter um nível de atenção para o cargo de inspetor ou de investigador. Pô, você vai ser um investigador. Se você tiver um nível de atenção baixo, e o psicotécnico te mostra isso, suas habilidades psicotécnicas, né, para você conseguir desempenhar determinadas atividades, se você tiver um nível de atenção baixo, algumas provas podem passar e você será um investigador ruim para o Estado. Isso significa que você precisa ter, sim, as características psicológicas e aptidões psicológicas necessárias para conseguir fazer lá esse exame, tá bom? Só dei um exemplozinho aí, mas parece com o da carteira de motorista? Alguns testes parecem, mas né, o conceito é completamente diferente, aí o nível de exigência é completamente diferente. A parte de investigação social também normalmente ligado aos concursos, tanto da área policial quanto da área jurídica em si, não para técnicos de tribunal e tal, mas para defensor público, para promotor e tal, você tem uma parte de investigação social também, pode ser uma outra etapa do concurso público. E alguns exigem curso de formação. Cursos da área policial, normalmente sim, no curso de formação, como uma das etapas do concurso público, significa que você vai participar e vai precisar ser aprovado no concurso público para daí sim tomar posse lá no cargo público. Boa parte dos concursos são dessa forma. Raras são as exceções que você toma posse e depois faz o curso de formação. Mas para que serve o curso de formação? É para te ensinar a ser policial. Tá? Por exemplo, aqui é o da PRF, né? A galera se formando lá no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Mais uma etapa de concurso público. Por vezes essa etapa pode ser classificatória ou eliminatória. Tudo depende de como estiver lá colocado, posto no seu edital. Então, galera, era isso que a gente tinha para falar. E no próximo encontro a gente navega o edital da própria Polícia Rodoviária Federal. A gente se encontra. Até mais.